A gente teve um estudo muito bom, feito por um grupo alemão bastante experiente com coronavírus, que estudou justamente as células específicas, não mais as células genéricas de macaco, mas as células do trato respiratório humano. E viu que realmente nessas células a cloroquina não funciona, porque a entrada do vírus que ela bloqueia não é a mesma entrada que o vírus usa nas células respiratórias humanas. O vírus, nas nossas células, usa outro caminho, um caminho para o qual a cloroquina não faz nem cosquinha. E daí a gente vê que a cloroquina nunca poderia ter funcionado em humanos. Pode passar. Aí a gente teve um outro estudo, e eu tenho todos esses aqui, eu posso deixar depois com o presidente, né? Eu tenho todos esses estudos aqui catalogados. Esse foi um estudo muito completo, publicado também no meio do ano passado, onde foi avaliada a ação da cloroquina nas células genéricas, nas células do trato respiratório, em animais, em combinação ou não com azitromicina, de todas as maneiras que os senhores podem imaginar. Foi uso profilático, foi uso profilático pós-exposição, que é o tratamento precoce, é logo que a pessoa ou o animal é exposto, foi para casos leves, foi para casos graves e cobriu tudo. Não funciona em células do trato respiratório, não funciona em camundongos, não funciona em macacos e também já sabemos que não funciona em humanos. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou. Pode passar, por favor. Não contentes com isso, mesmo com todos esses estudos em animais, que já teriam sido suficientes em qualquer outro medicamento para descartar e nem continuar com os estudos em humanos, a gente fez estudos em humanos, inclusive de tratamento precoce, que são os estudos de PEP e PrEP. PEP é a exposição profilático pós-exposição, ou seja, a pessoa foi exposta ao vírus e já começa o tratamento. Não dá para ser mais precoce do que isso. Não funcionou. Aí a gente teve os de PrEP, que é profilático. Vamos dar para profissionais de saúde porque eles são muito expostos. Também não funcionou. Ou seja, a gente testou, e isso tudo é no ano passado. Tudo que está nesse gráfico já era mais do que suficiente para enterrar a cloroquina de vez e a gente poder mover a discussão para coisas mais relevantes. Isso no ano passado. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina, e aqui no Brasil a gente continua discutindo isso. Próximo, por favor. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata, porque ela leva pessoas a comportamentos irracionais que não são baseados em ciência. E isso não é só para a cloroquina aqui é apenas um exemplo. Isso serve para uso de máscaras, isso serve para distanciamento social, isso serve para compra de vacinas que não foi feita em tempo para proteger a nossa população. Esse negacionismo da ciência, perpetuado pelo próprio governo, mata. O Globo noticiou muito, 2, 3 anos atrás, descobriu o tratamento para a Zika, que é um vírus com hidroxicloroquina. Assim também chikungunya. Então, são vírus que são combatidos por hidroxicloroquina e cloroquina. Então, não vamos criminalizar um processo que é uma questão, doutor, político, ideológico e econômico. Tem muito dinheiro por trás disso. Então, só essa colocação que eu queria deixar no final aqui. Muito obrigado. Responder? Senador Heinz, a cloroquina nunca funcionou para a Zika e nem para a chikungunya. Os estudos em chikungunya, inclusive, mostram que o uso da cloroquina em modelo animal aumentou a carga viral dos animais e aumentou os sintomas. Então, não é um medicamento considerado adequado para o tratamento dessas viroses. No caso da chikungunya, médicos reumatologistas acabam indicando a cloroquina para sequelas provocadas pela chikungunya, que são sequelas de
de problemas reumáticos, problemas de articulação. Então, ela não é usada para combater o vírus da chikungunya, mas as sequelas deixadas pela doença. E quando ela foi testada em modelo animal para combater o vírus, ela não só não funcionou, como piorou o quadro dos animais. Em relação ao mecanismo de ação da cloroquina, eu também já havia explicado aqui todo o mecanismo onde ela poderia impedir a entrada do vírus na célula. Nem se fala em matar vírus, senador, porque a gente nem, na biologia a gente nem considera que vírus é um ser vivo, mas é impedir a entrada dele na célula e, portanto, que ele se replique ali. Mas esse mecanismo só funciona em células genéricas, células que a gente usa em laboratório, e esse mecanismo não se confirmou nas células do trato respiratório, como foi comprovado pelos estudos do grupo alemão, do professor Steven Paulman e do Christian Droster, que é um grupo que notadamente trabalha com coronavírus há muitos anos. Eles testaram em células do trato respiratório e daí o mecanismo observado para aquelas células genéricas, as células de rins de macaco, não se comprova. Por isso também não funciona nos animais e em humanos. Se houver qualquer outro mecanismo celular plausível biologicamente pelo qual a cloroquina pudesse funcionar, certamente teria funcionado em animais, teria funcionado em humanos, a gente teria evidências robustas. E como eu disse no comecinho, a ciência muda de ideia diante de novas evidências, mas essas evidências, senador, precisam ser robustas. Se algum dia aparecer uma evidência extremamente robusta de um outro mecanismo celular pelo qual a cloroquina pudesse funcionar, então ótimo, que seja publicado em artigo científico, submetido à revisão dos pares e ao escrutínio da comunidade científica internacional. Certamente, se esse trabalho surgir, ele vai ser recebido pela comunidade e avaliado. Essas 15.670.754 vidas têm cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, anita, ivermectina, que começaram com elas e vitaminas. Hoje tem 17 drogas reposicionadas sendo tratadas, que foram responsáveis por essas 15 milhões de vidas aqui salvo. Muito obrigado. Essas 15 milhões de pessoas também tomaram o chazinho da avó, deram 3 políticos. É isso aí. Falta no quarteirão, senador. Colega meu,